Esse é o vídeo oficialmente mais atrasado da história desse canal. Sim, pra você que não sabe, esse vídeo atrasou muito, cara. Esse vídeo aqui foi prometido pra vocês depois de Teoria Suprema. Eu falei tipo uns 3 meses atrás que eu ia lançar um vídeo sobre os sentimentos do Saul Fisher no capítulo 4, sobre seus sentimentos, sobre suas ações. Você que não sabe, eu disse que seria um vídeo um pouco mais pessoal, sobre algo que eu percebi no capítulo 4, que tem a ver com uma história sobre teoria de luto e etc. Muita coisa que acontece no capítulo 4, a explicação do que se passa dentro da cabeça do Saul. Esse vídeo eu falei que ia ter, tipo, sei lá, 2 meses atrás e vai sair agora. Mas como eu disse pra vocês, agora eu tô lançando alguns vídeos especiais a mais, né? Ontem teve um vídeo sobre Fairy Tail, já vou fazer um anúncio aqui também. Você gosta de super-heróis, de quadrinhos? Amanhã vai sair um vídeo sobre o trailer de Coringa, cara. Sim, um vídeo sobre o trailer de Coringa, onde eu vou comentar algumas coisinhas, vai ser bem legal. Então espero que você assista, né? Dê um apoio aí no canal nessa nova fase, eu tô fazendo vídeos especiais quase toda hora, tô fazendo umas coisas mais detalhadas. Tô gravando fora do carro agora, pra variar, né? Porque é bem legal. Mas enfim, cara, esse vai ser um vídeo um pouco pessoal meu, um vídeo bem legal, cara, sobre uma coisa bacana sobre o personagem do Saul, a gente entrar realmente na cabeça dele. Acho que deve ser bem legal pra pessoas que escrevem fanfics, etc, pra você dar uma olhada mais ou menos dentro da cabeça do personagem, como que tava e como que funciona. Vai ter perfil psicológico nesse vídeo, então vai ser um negócio bem legal, ok? Então é claro, se você apoia esse tipo de conteúdo mais trabalhoso, não esquece de deixar o seu like aí se você tá vendo no ao vivo. Eu amo vocês, viu? Você mesmo que tá subindo seu comentário aqui, ó, você é lindíssimo. Então é isso, não se esquece de pegar o seu lanche. Vamos começar esse vídeo após a vinheta. Opa, fala aí galera, beleza? Aqui é o Link, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre ele, Sally Face, de volta aqui no nosso canal. Hoje vamos falar mais especificamente sobre 2 personagens da franquia Sally Face. 2 personagens importantes, eu diria, não é mesmo? E vamos falar mais especificamente desses personagens no capítulo 4, né? Eu acho que teve poucos vídeos meus onde eu falo sobre o capítulo 4. Esse vídeo aqui não é uma teoria, não é algo que eu fiz todo aquele plano mirabolante de teorias que eu geralmente faço, não. Esse vídeo aqui é um vídeo mais pessoal mesmo, cara. Eu vou somente falar dos sentimentos dos personagens. Depois de praticamente o que? 6 meses postando e postando cada vez mais vídeos sobre Sally Face, creio eu que você já tem uma ideia mais ou menos de um perfil psicológico para personagens como Saul Fisher, Larry, principalmente o Saul Fisher, que tá tipo como tema principal de quase todos os vídeos aqui do canal. Isso facilita bastante a história quando você pensa sobre o capítulo 4. Muitas coisas e muitos comentários que tem nas minhas gameplays do capítulo 4 eram justamente isso. O que tem de errado com o Saul no capítulo 4? Ele parece diferente, ele parece triste. Hoje é o dia, cara, em que a gente vai avaliar o que realmente aconteceu no capítulo 4, o que ele tem, por que a diferença tão drástica de ações na questão da fala, na questão do pensamento do Saul, porque assim, tudo isso muda e eu vou mostrar pontinho a pontinho pra vocês agora. Mas primeiro a gente tem que fazer uma coisa bem interessante aqui pra poder fazer a comparação, que é, todo mundo que tá assistindo provavelmente conhece o Saul Fisher como a palma da mão. Você que tá assistindo, você já deve ter, ou você leu fanfic, você assistiu o gameplay do Alanzoca, do Selbit, do Luba, minha, assistiu o gameplay de todo mundo, então você sabe como o Saul age em certas situações são mostradas no jogo de propósito, para que você possa ter uma ideiazinha ali de como que o Saul age sob pressão, sobre isso, sobre aquilo, e com isso vamos montar um perfil psicológico do personagem, para que a gente possa entender melhor como que ele funciona e como que ele pensa. Isso obviamente depois de eu passar perfume, porque eu acabei de perceber que eu tô fedendo, mano, eu não gosto de fazer vídeo fedendo, eu gosto de fazer vídeo cheiroso. Agora eu vou ficar enrolando por uns segundos no vídeo para dar tempo de vocês renderizarem o que a gente vai fazer agora. Perfil psicológico do Saul, e enquanto isso eu vou ficar fazendo coisas aleatórias no vídeo. Pam 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 param pam 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 param para pam.
Pronto, vocês tiveram tempo de pensar aí. Agora vamos fazer a ficha psicológica do Saul Fisher. E como eu falei antes, cara, juntamente com o Saul, eu também quero explorar um pouco do personagem do Larry Johnson nesse vídeo, cara. Que a gente tanto fala sobre o Larry Johnson, ele que é o melhor amigo do Saul Fisher, ele que é irmão do Saul. Lembrando, é claro, eu não vou falar nada sobre chips aleatoriamente nesse vídeo, tá? E isso eu vou fazer, cara, não por conta de preconceito, mas porque eu quero que o vídeo seja 100% canônico, cara, com fatos do jogo mesmo. O Steve Gabriel mesmo já fez um post no Twitter onde um garoto perguntou pra ele se é errado shippar Saul com Larry, com outros personagens, e ele falou que não. Sinta-se à vontade pra interagir com a história da maneira que você quiser, mesmo que isso não seja canônico na história. Então eu não vou falar sobre chip dos dois aqui, ok? Eu vou falar sobre a relação verdadeira deles na história canon, que até o momento que eu tô jogando o jogo não tem nada amoroso, é uma relação entre irmãos, beleza? E indo direto ao ponto, cara, eu poderia muito bem separar aqui, mas seria praticamente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, cara. Porque, digamos assim, o Saul e o Larry, quando você monta uma fichinha psicológica deles, você até entende o porquê que eles se dão tão bem assim. Porque, basicamente, eles são quase que iguais em questão do que aconteceu na vida deles e em outros pontos engraçados também. Primeiro que ambos são sofredores, né? Se você olhar a fichinha do Larry ali, se você for na história dele mais a fundo, você vai ver que além de ele ter perdido uma irmãzinha dele ali, que tava pra nascer e acabou que deu errado, ele também perdeu o pai dele, também passou por uma vida cheia de turbulências, cheia de depressão também, quase que igual ao Saul. Saul não perdeu tantos parentes contra o Larry assim, ele só perdeu a mãe dele, mas mesmo assim a vida dele começa já num acidente traumático, quando a mãe dele morre, vem um cachorro e arranca a cara dele, ele perde o rosto. Não é um parente, mas não é um parente, mas é zoado você perder o rosto também, né? Vamos concordar. O meu rosto é zoado, mano. Tipo, eu sou bem feio, mas eu não quero que um cachorro venha vral e arranque minha cara assim. A maneira como os caras são iguais, mano, chega a ser engraçada. Até mesmo porque os dois personagens, eles têm o mesmo metodismo pra contar o roteiro dos personagens, contar a história. Deixando um pouco mais claro aqui pra vocês, fiquem sabendo que existem basicamente 2 ou 3 maneiras de você contar uma história sobre um personagem em um roteiro adaptado. Seja isso pra animes, pra games, pra séries, existem 2 maneiras muito interessantes de você criar e desenvolver uma história entre um personagem. Essas maneiras que são a primeira delas, eu vou usar um personagem de base aqui pra mostrar mais ou menos como é que é. Vamos supor aqui o personagem do Naruto, vai, igual eu fiz no vídeo passado, tá ligado? Pega o personagem do Naruto, ele é um personagem com um objetivo. E essa é a primeira delas de contar uma história. Você cria uma história em volta de um objetivo. O objetivo do personagem puxa ele pro enredo, digamos. Você sabe que o Naruto ele quer ser Hokage. Você começa a história com ele bem criancinha e você segue com a vida dele até ele ficar adulto. E o resto da história é feito justamente em torno disso, da caminhada dele para chegar em tal momento. É assim a primeira maneira de se contar uma história. A segunda maneira de se contar uma história seria algo mais Dragon Ball, algo mais como estilo de série, sabe? Algo que funciona da mesma maneira, tipo, a história puxa o herói pra história. Ao invés do herói ir atrás de um objetivo, o objetivo vem nele e se entrelaça nele praticamente. Ou seja, a segunda maneira de contar histórias, digamos assim, são roteiros no qual o protagonista ele não tem sonho ou objetivo. E isso se encaixa tanto no Saul quanto no Larry. Não sei se você já percebeu, mas os dois personagens eles são literalmente sem objetivo nenhum, em momento nenhum do jogo inteiro. Eles declaram algo que eles queiram fazer na vida adulta, declaram algum sonho que eles tenham. Não, em momento nenhum isso acontece. O Saul, ele não começa, ele não vai atrás de uma coisa que dá um problema pra ele. Ele basicamente estava ali, vivo, sendo uma criança normal como qualquer outra, do nada vê um cachorro assim, matou a mãe dele, acabou o rosto. É isso. Ele é puxado pra trama tanto ele quanto o Larry. O Larry também era só um cara normal e o pai dele era um alienígena. Era um alienígena, mas ele era só um moleque normal. Do nada o pai dele sumiu, o Saul chegou, teve fantasma no prédio, aconteceu um monte de desgraça. Eles mesmos, eles não foram atrás da merda. A merda que veio atrás dele. E é por isso que ambos deles se tornam tão próximos conforme o jogo passa, conforme os capítulos passam e quando chegam na vida adulta. Porque basicamente eles acabam tendo o mesmo objetivo conforme os anos passam. Vocês veem que quando acontece toda a história dos fantasmas, o pacto que eles fazem pra seguir fantasmas, o Saul
Sal e o Larry, se vocês notarem no capítulo 4, nem emprego eles têm, tá ligado? O Sal meio que faz faculdade, o Larry, você nem sabe o que ele faz da vida, tá ligado? Você sabe que o Todd é citado que ele tá na faculdade, é citado que ele dá aula na faculdade. A Ashley é uma personagem cética, ela tem um sonho, ela tá fazendo faculdade de artes e por conta disso ela até se mudou pra outro lugar por um tempo. Enquanto que o personagem do Sal e tanto quanto o personagem do Larry, eles são personagens que eles só pretendem continuar com a vida deles seguindo normalmente. Mas o Sal, por exemplo, ele só tem um objetivo. Isso que foi dito pelo Steve Gabriel. Vocês sabem que eu levo muito a sério as opiniões do Steve Gabriel quando ele responde alguma coisa no Twitter. Pra mim, eu levo isso como uma informação oficial. Afinal de contas, ele não pode colocar tudo no jogo, tá ligado? O jogo Sally Face, ele é fixado nos momentos de tragédia. Então o resto das coisas sobre os personagens, ele acaba jogando por aí no Instagram, no Twitter, tá ligado? Então você tem que se preocupar sobre isso pra saber mais coisa. E como eu ia dizendo, o próprio Gabriel já falou sobre isso do Sal, que o que o Sal tem não é só um objetivo, digamos assim. O que o Sal mais tem, cara, é um medo de perder tudo aquilo que ele já conquistou ao longo dos anos. A gente sabe que isso até parece bem comum, na verdade, pra um personagem como o Sal, que tem a vida repleta só de perda e tragédia. Em um momento ele era um garoto de 4 aninhos ali, tranquilo, relativamente com a vida boa. Ele tinha mãe, ele tinha pai, a família dele era amorosa, pelo visto era feliz, e de repente a mãe dele tinha morrido, o pai dele tava bêbado, ele não tinha rosto, sofria bullying, e só merda na vida dele, só merda. Mas de acordo com ele próprio em diálogos do jogo, os últimos 3 anos da escola dele tinham sido os melhores anos da vida dele, ele tinha conseguido ótimos amigos, ele vivia com esses amigos agora, sabe? Ele, o Todd e o Neil estavam vivendo juntos, o Larry ia viver com eles, a Ashley ia voltar, a vida tava praticamente às mil maravilhas se você não considerar as histórias de fantasma e tudo mais. Ele tinha teoricamente uma profissão estranha, mas tudo bem, os amigos dele estavam com ele nisso, era legal, era bacana, eles eram patrocinados pelo Robert lá, a vida dele tinha voltado a ser relativamente boa. Mas com um personagem como o Sal, é até entendível que um dos maiores medos dele fosse que ele perdesse tudo. E outro desses medos dele é relatado em um dos diálogos do capítulo 3, esse que é um diálogo sobre o próprio Larry. Quando ele vai mexer no armário das pessoas lá e ele abre o armário do Larry, ele fala exatamente essa frase: "Eu e Larry já passamos tantas coisas juntos nos últimos anos. O Larry é mais que amizade, agora ele é família. Não sei o que faria sem ele." Se você já viu o capítulo 4, já viu o que acontece, né, morte do Larry e tal, você já começa a entender mais ou menos o ponto onde eu vou chegar no final desse vídeo, mas por sinal isso é muito normal em personagens que não têm um objetivo definido ou uma rota traçada. Se você não tem um objetivo específico ou rotas traçadas para esses personagens, isso significa que teoricamente eles não querem ir a lugar nenhum. Você não quer, o Sal ele não quer sair da casa dele e ir fazer outra coisa, ele só tem um único desejo, que é mostrado no jogo. Ele quer continuar a vida dele com os amigos dele, sem que ele perca nada do que conquistou, como aconteceu na infância. E isso acaba sendo muito atrelado ao Larry, porque se você tem os outros personagens que têm objetivo de vida, o Larry e o Sal são os personagens que mais se entendem dentro do jogo. Eles são os personagens com os diálogos mais pesados no capítulo 4, e o começo do capítulo 4 só é muito melancólico mesmo por conta das próprias conversas do Sal com o Larry. Vale destacar que tem umas conversas até que são cortadas do próprio jogo. Você não sabe o que eles falaram. Existe um momento onde você tá indo lá, você pega uma fita com sal, e quando você fecha o menuzinho da fita, o Larry já aparece falando alguma coisa tipo: "Contanto que vocês três vão, eu não me importo de me fuder com isso, etc." Você não sabe o que tá acontecendo, mas o Sal vai lá e fala: "Não, eu não tava prestando atenção, sei lá o que, mas a gente precisa voltar nesse assunto depois." Você não sabe que assunto que é, tipo, o que eles estavam falando, simplesmente não mostra no jogo. Você sabe que eles estavam conversando sobre algo pesado pelo vídeo. E agora sim, eu vou colocar os últimos pontinhos aqui da personalidade do próprio Sal, para que a gente possa fazer as comparações com o capítulo 4, para ver as mudanças das quais eu falei mesmo, não é? Um dos pontos mais importantes, característicos do personagem, cara, é justamente o Sal, ele é praticamente incorruptível em questão de irritação. Ele é um dos personagens mais plenos que eu já vi em toda a face de jogos que eu já joguei, mesmo isso sendo um jogo de terror, por sinal, de terror psicológico, de terror e ação. Você vê corpos mortos, você vê fantasmas, você vê demônios, você vê o The Endless One, e em nenhum momento do jogo em si, o Sal ele parece realmente tão surpreso assim a ponto de parar de raciocinar.
como uma pessoa comum faria. É muito difícil deixar ele puto, e isso é mostrado em vários momentos no jogo. A primeira vez, por exemplo, que ele tá lá com a Peckerton, tá ligado? Ele vai lá, abre a geladeira e encontra um monte de gente morta lá dentro. Ele encontra a pele de pessoas, o bagulho devia estar fedendo, subiu um mó cheirão em cima dele. O Larry vomitou, a Ashley quase chora. E o Sal, apesar de ficar surpreso, ele é a primeira pessoa ali que começa a raciocinar e pensa, poxa, só tem pele, não tem ossos. Ele é a primeira pessoa que pensa em alguma coisa, que pensa no que ele vai fazer depois. É difícil que você faça ele sair do tom normal dele. Ele é uma pessoa não impressionável por conta de tudo que ele já passou na infância. Ele vê fantasma, ele fica de boa, tipo, ele entra num quarto, vai lá, usa o Game Boy, aparece um fantasma que ele nunca viu na vida e ele começa a puxar mó papo com o fantasma. Você tá na escola com o Sal, o lugar onde geralmente tá todo mundo muito puto já só de estar ali na escola. O Travis vem, começa a zoar ele e ele caga e anda pro Travis. Ele age como se nada tivesse acontecido. O Travis vai dar um socão na boca dele, começa a sangrar, o Travis vai embora e o cara fica super pleno, como se nada tivesse acontecido. Não tomei um soco na boca, tô suave. E a segunda atitude é o próprio otimismo do Sal, que é o que é mais inacreditável nele nos primeiros 3 capítulos. Você tava numa história de tragédia, de horror, de morte, destruição, e o Sal é um personagem extremamente otimista sobre tudo. Tipo, ele é sempre feliz, ele é sempre engraçado, o cara vê um corpo morto, faz uma piada, ele é simplesmente cagando pra tudo. E essas duas reações, elas mudam em extremo no capítulo 4, e agora sim, a gente vai começar a falar, mas onde que as coisas começaram mesmo a mudar no capítulo 4? Será que é desde o começo, cara? Eu digo pra vocês, não é desde o começo que mudam as coisas. O Sal, ele é diagnosticado como sempre foi uma pessoa que tem depressão. Ele sempre tomou remédios. Mas justamente no dia em que se inicia o capítulo 4, algo acontece na cabeça dele. A gente não sabe ainda se é uma premonição ou algo do tipo, mas naquele dia ele acordou zoado mesmo. Ele não acordou somente mais ou menos. Ele não fez ali as Maria Chiquinha no cabelo dele. Justamente aquilo foi dito pelo Neil que ele ainda usava. E ele usava todo dia. Aquele foi o primeiro dia da vida dele que ele não usou o cabelo com as Maria Chiquinhas, ele não bebeu café, ele não tomou os remédios de depressão dele, e por isso ele parecia um pouco mais melancólico no começo do capítulo. Mas no momento onde as coisas realmente começam a mudar mesmo no capítulo, é o momento onde a gente tem um acontecimento fatídico, triste, que muda tudo na vida do Sal, de acordo com o que eu falei pra vocês até agora, de acordo com aquele diálogo do capítulo 3 que eu tinha falado pra vocês. É o momento onde o Larry morre. E vamos dar uma pausa aqui, cara, porque a partir desse momento das mensagens, do texto, é o momento em que o personagem ele é mudado. Vira outro Sal Fisher, vira outro personagem, porque acontece algo de diferente na cabeça do personagem, e isso faz com que ele tome decisões por impulso, etc. É algo que eu vou falar daqui a pouquinho, mas tenha em mente que a partir de agora a gente começou o pedaço onde eu vou narrar o que rola na cabeça do Sal nesse momento, e por que a diferença tão grande de ações a partir daí, porque sim, é a partir daí que ele começa a ficar loucaço e fazer as coisas tudo errado, que ele não faria se ele tivesse bem. Sim, ele não faria. E bom, vamos começar, né? O que a gente tem aqui, a partir desse momento no capítulo, eu não sei se foi intencional do Steve Gaber, cara, mas é algo que é chamado, digamos, pelos maiores teoristas, digamos, né? Não teoristas, mas mais pelos médicos, que são as fases de superação de uma perda grande ou morte, que é um puta nome grande e estranho, né? Eu costumo chamar isso daí de teoria do luto. Sei lá, teoria do luto parece mais bonitinho. Só 3 palavras, fica mais legal, fica mais bacana. Vamos chamar de teoria do luto, beleza? E é óbvio, né? Deixa eu explicar pra vocês de fato o que seria a teoria do luto. Essa, cara, que é conhecida por médicos, não é, digamos assim, uma teoria, cara. Isso é uma ação comprovada, reação do ser humano, cara. É uma reação que um ser humano tem ao receber uma grande ou pequena perda, seja ela lá qual for. Ou seja, isso se aplica à vida real. É uma reação muito bem feita no jogo, que o Steve Gabriel, cara, ele foi um gênio ao colocar isso, porque literalmente é a reação real que um ser humano tem a qualquer perda de qualquer coisa. Pode ser uma decepção amorosa, pode ir desde, sei lá, você deixou seu celular cair no chão e quebrou, até alguma coisa mais pesada, tipo, sei lá, sua mãe morreu, aconteceu alguma coisa. Você vai ter 5 estágios que você vai passar depois de você ter essa perda, que são os estágios chamados como teoria do luto, que são 5 estágios de superação, digamos, para que você possa voltar com sua cabeça ao normal. Mas enquanto você tá nesses 5 estágios da teoria do luto, você não tá raciocinando direito.
Começou a sacar mais ou menos? E eu ainda fico com a dúvida, cara, antes de começar a falar mesmo sobre a teoria do luto, o que o Larry conversou com o Sal naqueles momentos cortados do capítulo 4, cara. Eu sei que isso daí são segredos intencionais, deve mostrar no capítulo 5, cara, mas o que quer que eles tenham conversado ali, cara, isso com certeza deve ter mudado a opinião do Sal no momento em que ele recebeu as mensagens do Larry e que ele disse: Sal, agora é minha hora de ir, eu estou indo. Nesse momento, cara, vocês têm noção que, tipo, eles iam jantar juntos naquele dia no apartamento. O Larry podia muito bem estar falando, tipo, tô subindo pro apartamento pra gente comer lasanha, tá ligado? E o Sal simplesmente podia olhar e falar: ah, beleza, cara, daqui a pouco eu chego aí. Mas não, o Sal parece que, tipo, ele já sacou na hora que o Larry tava falando em se matar. E a partir deste momento nós entramos de verdade na teoria do luto. Porque a partir desse momento começa-se o primeiro estágio da teoria do luto. O Sal, ele entra no primeiro estágio, o chamado de estágio da negação. O que já começa com um nome propriamente explicativo, que já explica muita coisa das ações do Sal naquele momento, no que aconteceu depois daquilo, dele receber aquelas mensagens. A partir do momento que o Sal ele entra na teoria de luto, ele se torna teoricamente um ser humano muito mais comum do que qualquer outro. Você sabe que todo ser humano se impressiona com facilidade, fica puto com facilidade. A teoria do luto é isso elevado à 10ª potência, tá ligado? Justamente nesse momento, o Sal ele age totalmente por impulso. Se você pensar direitinho, você vai ver que o Todd tinha uma van que eles podiam usar pra chegar lá mais rápido. Ele podia ter avisado pra Lisa que o Larry tava morto. Ele podia ter feito qualquer coisa, mas naquele momento, tudo que ele faz, ele liga pro Larry. Quando o Larry não atende, ele pega o telefone, coloca no bolso e sai putaço, correndo. É o único momento do jogo, fora o pesadelo do Sal, em que você vê o Sal correndo. Já houveram momentos semelhantes a esse no jogo, cara. Momentos que quase rolou uma perda. E mesmo assim você vê que o Sal ele continua pleno. Compara isso com o momento do capítulo 3, por exemplo. A Ashley caiu na dispensa de lixo, ela podia estar morta, tá ligado? Tipo, ela caiu tipo, do 4º andar do prédio pro térreo. Isso, tipo, numa caçamba de lixo, nem sabia onde ela tava. E aí você vai ver o Sal seguindo ela pra poder ver onde ela tava. Ele tava tipo... E aí, de repente, o Larry manda uma mensagem falando: ah, cara, tô saindo. Você vai ver a reação do Sal a isso. Larry, atende o telefone, Larry. Isso, por sinal, é só um bônus, cara, mas tudo nesse momento do jogo, cara, é excepcional, cara. É um mastermind de montagem de roteiro que funciona nesse momento do jogo pra descrever o sentimento do Sal. A música nesse momento, cara, é como se a música tivesse na cabeça dele, tá ligado? O nome da trilha sonora representa algo obscuro e a própria trilha, tipo, palpitante, que parece um coração batendo, aumentando a batida, tá ligado? É pra representar confusão, é pra representar que o Sal ele tá perdido nas ideias dele. Justamente o que eu falei pra vocês, negação. E no próprio momento onde ele chega no Larry, quando ele chega finalmente do bilhete, ele pega o bilhete e ele começa a se sentir mais confuso cada vez mais. Você vê que tem uma neblina que vai aumentando gradualmente até que você não consegue ver mais nada. É uma visão da própria cabeça do personagem ali, que ele não consegue mais enxergar o futuro. Lembra do que eu falei? O Larry é família agora. Eu não sei o que faria sem ele. E agora vamos falar mais ou menos do estágio de negação, para que vocês consigam entender mais ou menos o que representa, o que é o estágio da negação em si. Esse é o primeiro estágio que você tem ao se deparar com uma grande perda, digamos assim. Mesmo que quando você se depara, cara, esse é aquele centesimal momento antes de você ficar puto porque deu alguma coisa de errado. Esse é aquele centesimal momento onde você sabe que deu merda, mas você mente pra si mesmo, sabe? Você torce pra que não tenha dado merda, mesmo sabendo que deu. Você tá aqui com seu celular, quando de repente, vral, ele cai no chão. Você fica torcendo, você nem olha, você fica torcendo pra não quebrar. Pelo amor de Deus, que não esteja quebrado. Esse momento da negação é o mais rápido que acontece, tanto é que essa fase só dura desse momento até o Sal encontrar o Larry. Quando ele encontra o Larry, ele já passa pro segundo estágio, que é chamado o estágio
da raiva. O estágio da raiva, ele é mais fácil de explicar, bem mais fácil de explicar do que o próprio estágio da negação, cara. Ele é um pouquinho mais complicado, mas passa rápido. Mas o estágio da raiva, cara, resume isso na própria ideia que eu tava falando pra vocês. Você deixa o seu celular cair no chão, você passa pelo mini estágio de negação ali quando você pensa, tá, não deve ter quebrado. O estágio da raiva é o estágio considerado o que mais se sofre quando você tem uma perda, porque é a hora que você percebe que, sim, deu ruim. É tipo o momento que você olha pro celular assim, achando que ele não quebrou, ainda na negação, você olha, você vê que quebrou, você nem fala nada, só sobe aquele negócio assim e você fala, meu Deus, quebrou, que merda. Esses estágios entre a negação e a raiva são nos quais, digamos assim, a pessoa que tá sofrendo isso, ela fica mais alterada com o que acontece. Tipo, o estágio da raiva é geralmente, tipo, se eu fosse lá, o seu celular caiu, é aquele momento que, tipo, a pessoa que ela é mais pistola, ela vai, pega o negócio e taca na parede, sabe? Percebam que, como eu falei pra vocês, cara, é difícil irritar o Saul. No jogo todo você não tem um momento em que, tipo, ele fica perplexozão, que ele fica puto mesmo, mas nessa parte do jogo em específico, do nada, ele fica, tipo, incontrolável. Nos relatos da Ashe, ela fala que ele tava incontrolável, que ele andava de um lado pro outro, ficava falando sozinho, que ele gritava às vezes, inclusive. Quando o Larry morre, a primeira coisa que você percebe, mano, é que ele grita, não, não, Larry, sei lá o quê. E quando ele encontra o Larry propriamente dito, cara, você acha que ele vai ficar triste, sei lá o quê, ele começa xingando o Larry, tá ligado? Ele fala umas 4 frases com o Larry antes dele desaparecer. Em cada frase dessas, tem uns 5 palavrão. Ele xinga o Larry de uns 15 nomes cada vez que ele fala com o Larry. Isso por conta, cara, o Saul, ele dos 4 protagonistas, ele é o que menos fala palavrão. Ele fala tipo uns 2 na série toda, mas quando chega no capítulo 4, ele encontra o Larry, ele fala vários, ele solta vários. Seria teoricamente dizendo o momento que ele percebe que o celular quebrou, sabe? O momento em que ele vê o Larry morto. Ele não pode mais mentir pra ele mesmo dizendo que tipo, não, acho que tá tudo bem ainda. Ele vê que o Larry morreu, tá ali o fantasma na frente dele, e esse é o momento que ele fica pistola por conta disso. E o estágio da raiva, cara, geralmente é o que mais dura em relação aos outros 5, tá ligado? Mas por questão de uma coisa que aconteceu, o Saul, ele é jogado do estágio 2 pro 3 de uma vez, por conta de que o terceiro estágio, ele é o estágio que você menos sofre e o que você mais mente pra si mesmo, digamos assim. Esse que seria considerado o estágio da barganha. Pra você que não saca mais ou menos o que é barganha, né, a palavra por si só, ela é como se fosse negociar consigo mesmo, digamos assim. Você falar com outra pessoa, você barganhar tentando mostrar que você tá certo, mesmo sabendo que você não tá certo. Seguindo com o exemplo do celular, é tipo aquele momento que, sei lá, o celular quebrou, você tá pistola, você foi lá um pouco depois e sentou. É o momento que você senta e reflete consigo mesmo e fala, não é tão ruim assim. O momento da barganha é justamente o momento em que o Larry joga na cara do Saul que ele tem que fazer alguma coisa. Ele não tem tempo pra ficar triste porque o Larry morreu. O Larry simplesmente fala, cara, tudo bem, tô triste e tal, morri, beleza, mas infelizmente o culto tá de volta. A gente tem que parar eles agora. Senão vai todo mundo morrer. Então esse seria, em teoria, o momento em que o Saul, ele senta, ele para, ele reflete, e aí finalmente ele fala, tipo, ah, o Larry morreu, mas não é tão ruim assim. Pode morrer todo mundo, então vou ter que fazer alguma coisa aqui, né? Ou seja, se você for perceber direitinho, o estágio de barganha do Saul, ele vem acompanhado, tipo, com umas 15 toneladas de pressão em cima, tá ligado, né? Bem legal, bacana. O estágio de barganha do Saul também é considerado como o momento em que ele sofre menos em toda a teoria do luto dentro da parte do capítulo 4. Isso porque, cara, é o momento em que, digamos assim, ele sabe que o Larry morreu, mas ele tenta ali mentir pra si mesmo falando, tipo, é o momento em que ele pensa que não dá pra ficar pior que isso. Tipo, morreu o Larry já, eu vou salvar todo mundo e vou conseguir salvar a galera mais ou menos aqui. É pelo menos o que ele pensava nesse ponto, né? Como eu falei pra vocês antes, a parte de confusão na cabeça dele não sai nesse momento. E por isso essas são as partes mais intensas do jogo, digamos assim. Você sabe que ele tá confuso, o Saul, ele não faz a mínima ideia ali do que ele vai fazer da vida dele depois disso. Tipo, o Larry morreu, ele tá totalmente perdido, mas no momento ele tem prioridades maiores. Ele tem que salvar, tipo, todo o resto do planeta. Então tudo bem, ele pensa em ficar triste com o Larry depois. Depois ele volta pro estágio 1, 2. Agora ele tem que ficar na barganha. Ele tem que conseguir ter essa determinação pra salvar o resto das pessoas. E por conta disso, nesses momentos do jogo, a música é muito intensa, né? Fica tocando a Forgotten Ballad, que é uma balada esquecida, que é referência ao tema da barganha. E são os momentos em que ele menos fala no jogo. Isso é claro, até a gente chegar no quarto estágio, cara, que demora muito pra chegar, por sinal. O estágio 3, ele vai desde o momento da conversa com o Larry até e se estende até
a conversa com o Terrence depois da derrota do The Endless One. Quando o Saul tá conversando com o Terrence, é o momento em que finalmente nós saímos do estágio da barganha e entra-se no quarto estágio, o estágio da depressão. Nome lindo esse, né? Já é autodescritivo. O estágio da depressão, cara, ele não é só autodescritivo, eu diria. Ele não, digamos, ele não tem tanta coisa a ver com o nome até, eu acho. Eu diria que o nome ele até não funciona tão bem assim quanto deveria. Porque, por sinal, esse estágio, ele seria o estágio onde você para pra refletir de verdade. É o estágio, tipo, a barganha você reflete, só que você ainda fica com aquela falsa esperança de que, tipo, ah, não pode piorar, etc. O quarto estágio, ele seria o penúltimo da teoria do luto. Então, ele é o estágio onde você começa a voltar com sua cabeça no lugar, digamos. Você consegue entender e você finalmente saca, tipo, cai a ficha que você perdeu alguma coisa, tipo, ah, o celular quebrou. Quebrou, mas é o estágio onde você pensa, tá, vida que segue. Vou ter que conviver com isso uma hora ou outra. Apesar de que nesse momento é o ponto onde você entende que realmente você perdeu aquilo, então você fica triste mesmo com aquilo. Associe isso ao momento de conversa com o Terrence e você vai entender. Você consegue perceber exatamente os momentos em que o Saul passa de barganha, porque você vê o Terrence falando durante a conversa, Saul, você precisa matar todo mundo que foi tomado pelas trevas. E o Saul fala ainda na barganha, tipo, não, a gente já salvou eles, eu acabei de salvar eles agora, mas o Terrence vai lá e joga na cara dele o que ele precisa saber. É um momento em que a pressão é jogada na cara do protagonista, cara. Esse ponto, ele é pesado, porque o Terrence falando que, tipo, não tem como salvar as almas, cara, foi praticamente como o Saul chegou ali, tipo, tendo uma mínima pontinha de esperança ainda do verdadeiro Saul, falando, tipo, não, a gente já salvou eles, e o Terrence vai lá e joga na cara dele e fala, não, a gente não salvou eles, não tem como salvar eles, eles morreram. Esse é o famoso momento onde todo mundo me fez a mesma pergunta, Link, o que o Saul sentiu quando ele matou as pessoas, como que ele tava se sentindo, ele matou a criança, ele matou sei lá o que, como que ele se sentiu, cara. Eu diria que esse momento ele é indescritível, ele é simplesmente indescritível e por conta disso que o Gabriel ele fez a magnificência de deixar esse momento sem trilha sonora, sem falas, sem nada. Porque pensa comigo aqui, eu vou falar pra vocês, esse momento, cara, ele é exatamente o oposto de outro jogo que eu gosto bastante, chamado One Shot, cara. Esse jogo One Shot, o que ele faz pra ser exatamente o oposto desse momento de Sally Faye? Ele pega uma criança de praticamente uns 6, 7 anos ali, mais ou menos, e coloca nela um fardo de super-herói, digamos assim, e transforma essa criança num herói, sendo que ela é só uma criança, digamos. Eleva muito ela como um salvador completo e tal, e isso se torna a trilha sonora do jogo. E a trilha sonora desse jogo, ela se chama Meu Fardo é a Luz. Em Sally Face, nesse exato momento, cara, você teria tipo, Meu Fardo é as Trevas por parte do Saul, por conta da quantidade de coisas que aconteceram nesse momento até o finalzinho do capítulo 4. Pensa comigo, cara, na quantia de coisas que caíram a ficha ali. A parte de depressão do Saul, cara, não é só, tipo, cair a ficha de que o Larry morreu, ou simplesmente continuar só nessa parte do Larry, tá ligado? Tem muito mais coisa por trás disso. Essa parte da depressão do Saul é a primeira vez que todas as pessoas, tipo, o The Endless One, a Rosenberg, o próprio Terrence falam que o Saul é o escolhido, é o garoto da profecia. Se você for perceber ali no capítulo 3, o Saul tem conhecimento sobre a profecia, ele sabe mais ou menos o que é. O que significa que o momento da fase 4 pro Saul, ele não é um momento simples assim, que caiu mais ou menos a ficha, não. Esse momento do Saul é o momento onde cai a ficha pra ele que tudo que tá acontecendo ali é culpa dele. Ou pelo menos é assim que ele vê as coisas. Pensa na pressão do momento, cara. Esse momento do capítulo 4 é o momento que ele sofre mais no estágio 4 do que no próprio estágio 2. Porque no estágio 2, cara, caiu a ficha pra ele, tipo assim, o Larry morreu por causa do culto. Nossa, os cultos são os pau no cu. Mas se você perceber direitinho, cara, na parte da depressão, o Saul, ele cai a ficha de que as pessoas do prédio morreram porque ele não conseguiu salvar, a família dele morreu porque ele não conseguiu salvar, o Larry morreu por causa dele, porque era uma pessoa próxima dele. Você volta mais no tempo, o pai do Larry tem a vida ferrada por causa do Saul, o pai do Saul perdeu a esposa por causa do Saul, ele percebe que ele perdeu o rosto só porque ele existe, ele não é desejado de existir, tá ligado? Tanto é que no capítulo 3 tem aquela notícia, a criança que não devia ter nascido, a mãe dele morreu por causa dele, cai a ficha de tudo isso, desaba na cabeça dele do nada, conforme o peso, tipo, isso tudo que aconteceu no passado, talvez não fosse culpa sua, mas todo mundo morreu agora, e é culpa sua. É pesado, mas é
pesado, cara. Você junta uma coisa na outra ali, e aquele é o momento que a mente do Saul entra em colapso, e você percebe isso acontecendo. É bizarro. Ele tá conversando com o Terrence e você vê que ele tá na barganha ainda. Todo momento que ele passa na barganha, cara, é triste de você ver. Porque você percebe que as pessoas do prédio estão tomadas, você percebe que talvez elas vão morrer de verdade, mas ao mesmo tempo o Saul ele passa por elas, ele não fala nada. Ele parece que ele só continua mentalizando, falando, não, tá tudo bem, eu vou conseguir consertar isso, até o momento que ele chega no Terrence, e o Terrence joga na cara dele que não tem como salvar aquelas pessoas, que todo mundo morreu mesmo, que ele não conseguiu fazer nada pra salvar ninguém, e aquele é o momento em que desaba, cara, tudo de uma vez na cabeça dele. Você entra em várias teorias do luto, tipo, uma em cima da outra, cara. Ele mal consegue superar a morte do Larry, e do nada, pô, ele já descobre que, Val, você não conseguiu salvar sua família, sua família tá morta agora, mesmo que você não mate eles fisicamente, eles não vão mais voltar a ser o que eram, todo mundo do apartamento tá morto do nada, ele consegue tentar superar isso ainda, sabe? Ele vai lá, faz o serviço, ele tenta matar todo mundo, e quando ele desce pro último andar, Vral, o Todd também tá possuído agora. Ele perdeu tudo. Sobe uma teoria por cima da outra, ele não tá nem na barganha por conta da família dele ter morrido ainda, e do nada, Vral, já entra a negação porque o Todd tá morto também, aí já vem outra coisa por cima da outra, junta um negócio em cima do outro, e explode, a mente do cara entra em colapso no final do capítulo 4. É isso que acontece. A frase de descrição do Steve Gabriel pra essa cena do Saul Fisher é justamente que ele sabe tudo o que tá acontecendo, ele consegue entender, e é por isso que ele fica balbuciando sozinho nesse momento que a Ashley chega. Essa parte da música é descrita pelo Gabriel dizendo que ele estava tentando tocar guitarra pra se acalmar e esquecer de tudo que tava acontecendo. Que é até meio triste agora, mano, não vou mentir não, nossa. Você até mesmo tem a noção, cara, de que o Saul ele falhou pra salvar o Todd, pra salvar o resto das pessoas, cara. Porque teoricamente o Terrence foi claro, né? Você tem que matar todo mundo que tá com as trevas. Ele não mata o Todd, ele sabe que ele tinha que matar o Todd, porque o Todd é o receptáculo principal do Red Eyes que tava mantendo ele ali, mas ele não mata o Todd. Então até nessa parte ele falha. E isso nos leva ao estágio final, esse que é chamado de aceitação ou superação, que é o estágio que a gente consegue na parte que o Saul já tá na cadeia. A aceitação e superação pro Saul, cara, ela foi, digamos, acho que a parte mais negativa da teoria, porque a gente sabe que ele descobre que é o garoto da profecia, de acordo com o que a gente consegue ver do capítulo 3, tem um templista que fala, tem um ocultista, né, digamos o nome, que fala pra ele sobre, digamos, a profecia, a Rose fala um pouco, depois o Terrence fala também, o Saul ele sabe que tem alguma coisa sobre ele sabe que ele tinha que morrer e tudo mais, e a parte da aceitação é a parte em que ele aceita isso. Não é uma especulação minha falar que tipo, ele aceita morrer no capítulo 4. Joga o capítulo 4, cara. Presta atenção na narrativa do Saul. Todas as falas dele, todas, no julgamento inclusive. Não tem um momento, cara, que ele tenta se defender. Não tem um. Se você perceber, ele fala pra jornalista lá no capítulo 3, eu vou compartilhar a verdade. Ele faz exatamente isso, cara. Ele pega, sobe no palanque e fala exatamente o que ele deveria falar. Ele fala tudo o que aconteceu seco. Ele não tenta se defender do porquê que ele fez. Ele fala, olha, eu matei todo mundo, é isso aí, mano. E nós terminamos o capítulo 4 nesse ponto, infelizmente, né? Toda a parte de aceitação do Saul de não se defender realmente levou ele pra cadeira lá. E ele termina o capítulo dessa maneira. Não sabemos as consequências disso ainda. Só vamos saber no capítulo 5, que vai lançar daqui a uma cotinha considerável. Tem gente que já tá me falando que tá em pré-order já o capítulo, meu Deus, que não vai fazer vídeo sobre isso. Gente, o pré-order não é nada, praticamente. O pré-order do capítulo 3, 4, cara, saiu quase um ano antes do capítulo lançar. O pré-order é só uma atualização na página da Steam, cara. Você já pode comprar, entre aspas, o capítulo 5, mas teoricamente ele só vai ser lançado daqui, tipo, uns 6 meses, tá ligado? Então, pra que você vai comprar agora? O Steve Gabriel ainda não anunciou nenhuma única imagem do capítulo 5, o que mostra que o negócio vai ser extremamente grande, creio eu que vai ter umas 2 horas pra explicar todo o restante de muita coisa na história que ainda não foi explicado, falta muita coisa, cara. Mas enfim, gente... esse foi o vídeo sobre a teoria do luto. Espero que vocês tenham gostado, cara. Eu queria agradecer pessoalmente aqui a uma das inscritas do canal, que é muito amiga minha, a Royal, que foi a pessoa que sugeriu que eu fizesse esse vídeo. Eu conversei muito sobre Cellface com ela e tal, porque a gente tava fazendo uma espécie de fanfic, alguma coisa do tipo, sobre um futuro alternativo de Cellface. Tipo, eu nem sei porquê, mas a gente tava. E eu tava ajudando ela a fazer as partes do Saul, porque de acordo com ela mesma, eu sabia mais ou menos prever o que o Saul ia falar, o que ele ia pensar, etc. Então ela sugeriu que eu fizesse esse vídeo aqui, falou que ia ficar bem legal pra ajudar algumas pessoas a entender, e falou que ia ficar bem dinâmico. Espero eu que tenha ficado, cara. Um beijo pra Royal, que mandou essa sugestão aí de vídeo, que demorou 5 séculos pra ser feito. Eu falei pra ela que tipo, eu ia fazer uma semana depois
Faz 2 meses. Faz 2 meses, atrasou um pouco, mas saiu. A João tá até latindo de felicidade. Sensacional. Mas bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Vídeo grande, cara. Vídeo que deu um trampo pra fazer. Deu um trampinho. Então espero que tenham gostado mesmo, cara. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de dar um like, cara. E comentar aí embaixo o que você achou. E é claro, divulga esse vídeo pra algum amigo seu que gosta de Sally Face também. Pra ele conhecer o canal, beleza? Pra ajudar o canal a crescer. Muito obrigado por ter assistido. Um beijo, abraço. Valeu, falou. Fui!